Olá, tudo bem, pessoal? Começamos agora mais um Fala Sindicato. E o papo de hoje é expectativas econômicas e gestão dos bancos públicos. Para isso, estão aqui comigo Sebastião Araújo, diretor de comunicação do sindicato e bancário do Banco do Brasil. Olá, ouvintes. E o Sebastião Júnior, bancário da Caixa e também integrante da nossa diretoria sindical de base. Seja bem-vindo, Sebastião. Obrigado, Suelen. Olá, pessoal. Falar de expectativas é um assunto muito macro, então, enquanto entidade representativa, nós vamos focar esse debate falando do que se espera de projetos com esse novo governo e os impactos que eles devem exercer sobre a classe trabalhadora. Então, puxando brevemente um histórico aqui, quais principais avanços, né, a gente pode dizer que houve, assim, na gestão do governo Lula? Na verdade, a gente teve um período para a nossa classe, principalmente, um período de ascensão financeira, né? A gente teve um pouco da recomposição das perdas salariais que nós tivemos durante os anos 90, então foi importante. A gente agregou algumas coisas como participação nos lucros e resultados de forma... Já existia previamente, mas foi negociado, né? Porque até então não era negociado, era simplesmente um programa criado de fora para dentro. Então, houve ali alguns avanços. E a expectativa agora é de novos avanços, né? No terceiro governo Lula, de que nós alcancemos não só avanços, mas uma certa recuperação de alguns direitos que nos foram sonegados aí nos últimos tempos. Puxando para uma pauta um pouquinho mais específica, né, um assunto que o movimento sindical tem debatido bastante, a gente sabe que foi proposta da campanha, é o imposto de renda. Há uma necessidade urgente de atualizar esse cálculo, né? Está extremamente defasado e tem toda uma cobrança da sociedade, é uma pauta do movimento sindical para que essa estrutura de impostos seja modificada. Até porque hoje o preço dos tributos recai principalmente sobre a população de baixa renda, né? Acentuando as desigualdades sociais. O que nós podemos esperar nesse sentido? Bom, a princípio a gente, além a gente tem que entender o porquê que isso é importante para a categoria e para toda a classe trabalhadora. O Brasil ele tem uma forma tributária que é baseada, em grande parte, na tributação do consumo e na tributação da renda também. Então, se você tem uma dupla tributação, que é esse caso, o trabalhador tende a ser mais afetado, porque você tem o descontado na fonte, né, na tua carteira de trabalho, no teu contrato de trabalho vai ter um desconto de imposto, e quando você vai consumir, tem um novo desconto. Ao contrário das classes mais altas que consomem menos, ou quando consomem inclusive fora do país, etc. O consumo acaba não afetando, né? O consumo acaba não afetando, e imposto de renda também, né? Profissionais liberais e empresários, eles têm outras formas de pagar o imposto, não é descontado diretamente na fonte, né, que é então, para nós, é um dos principais pontos aí que a gente vem levantando já há algum tempo, né, da atualização das tabelas. Né? Só que entra governo, sai governo, esse assunto é sempre protelado e nunca é resolvido, né? Nunca é posto em prática, né? Pelo menos uma atualização. E é também pauta dos sindicatos, questões como tributação de grandes fortunas, taxação de heranças. Pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, Sebastião? Bom, a gente não pode se iludir que o governo pode ter uma arrecadação menor, ainda mais com todos os programas sociais que se propõe a fazer. É um país de diferenças e de dicotomias muito grandes, então ele precisa ter uma arrecadação. Não adianta a gente acreditar também que só cortar impostos vai fazer o país crescer, enfim, até porque o Estado também tem um peso muito grande, depois a gente vai falar disso, um peso muito grande no próprio desenvolvimento econômico do país. Então, para isso ocorrer de forma salutar, para continuar tendo, você tem que ter arrecadação. E essa arrecadação tem que ser, a nosso ver, das pessoas que hoje menos contribuem para o desenvolvimento do país, que são as grandes fortunas. Também tem a taxação dos dividendos dos acionistas, né? Porque, por exemplo, nós que somos bancários, quando tem uma participação nos lucros, nós somos tributados. Né? E os dividendos de acionistas não são tributados da mesma forma. Então, é sempre uma coisa para nós que seria importante, porque manteria a arrecadação do Estado, manteria os atuais, a saúde financeira do Estado, e ao mesmo tempo ajudaria na distribuição de renda, que é o principal foco aí que a gente tem que ter. Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de que situação está o imposto de renda agora, né? Que a gente falou da defasagem, trazendo alguns dados aqui.
A tabela do imposto de renda de pessoa física não sofreu nenhum reajuste desde 2015 e chegou à maior defasagem da sua série histórica, que é 148,10%. O último ajuste integral foi realizado em 1996 e de lá para cá a tabela passou por atualizações somente parciais. E a mais recente foi lá em 2016, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Com isso, hoje quem ganha mais que 1,9 mil mensais, um salário mínimo e meio, está sujeito ao tributo federal e ao acerto de contas com a Receita. E sobre a reforma trabalhista, também é um assunto que a gente sempre bateu muito, no movimento sindical. Tem a promessa desse governo de rever alguns pontos. Pelo que o governo se posicionou até agora, que pontos que seriam esses? E se essas revogações elas seriam suficientes para atender os principais anseios da classe trabalhadora? De firmado não tem nada ainda, né? O que existe é uns apontamentos, né, de reverter algumas questões, mas não tem ainda firmado. Lembrando, a reforma trabalhista ela foi extremamente negativa para o trabalhador, né? Desde o fim do imposto sindical, sem ter uma substituição por nenhum outro tipo de remuneração, e esse é um dos pontos que o governo nem tocou, mesmo no grupo de transição, né? Então, também é um problema. Você tem toda a questão de você fazer as homologações dos contratos de trabalho fora do sindicato, também é um tema que precisaria ser revisto. Inclusive, existe aí como o governo ele tem um caráter, ele se mostrou, até para ganhar a eleição, coisa de ser uma frente ampla, né? Há interesse do partido principal do governo de rever os pontos da reforma trabalhista, e há, dentro do próprio governo, gente que fala que é só alguns pontos que devem ser revistos, mas a reforma é positiva, etc. Nosso ver, enquanto sindicalista, a reforma não foi positiva, não criou empregos, né? Esse trabalho, um dos pontos que daí o governo até sinalizou para alterar, que é a questão dos contratos parciais ali, né? É para nós só panoramicamente, assim, olhando, você já identifica todos os problemas que isso cria para os trabalhadores, sem ampliar o número de vagas de trabalho. Não aconteceu o que vinha sendo apontado. Então, há uma preocupação nossa, né, porque, por causa desse caráter, por causa do caráter também do nosso Congresso, que é um Congresso de perfil conservador, de que não essas regras da reforma trabalhista se tornem perenes, né? A gente quer a gente gostaria da revogação completa da reforma trabalhista, mas ela não sendo alcançada, pelo menos que se substitua os pontos mais negativos para o movimento sindical. Dentro dessas mudanças no espectro trabalhista, tu já falou um pouquinho, né? Mas o movimento sindical está otimista, assim, em qual proporção de reajustes salariais, de negociações mais seguras, de proteção social? O que se espera? Um dos pontos que o governo se comprometeu em alterar da reforma trabalhista é a questão da ultratividade dos acordos coletivos. Para nós tem sido um problema, principalmente para nós bancários, tem sido um problema grave, né? Cada vez que a gente vai negociar, se a gente não tiver nada atabado, se um acordo fechado, nós voltamos para a estaca zero, nós voltamos para a CLT, basicamente. E daí se torna uma corrida contra o tempo, a impossibilidade de mobilizações, né? Ele não está conseguindo fazer mobilizações, em grande parte por causa dessa mudança. É uma mudança encomendada pelos patrões justamente para colocar contra a parede do trabalhador. Então, isso é um dos pontos que o governo, nos estudos ali, se comprometeu em alterar. A gente acredita que isso ajude, de certa forma, as negociações. Também, essa é uma questão de fundo, e não varia de categoria para categoria, mas é uma questão do legislado e do negociado. Do negociado, segundo a reforma trabalhista, o negociado se sobrepõe, inclusive, ao legislado. É uma coisa que nós entendemos que o legislado ele é o piso, ele é a plataforma de base onde os nossos direitos são construídos. Então, você permitir que o negociado se sobreponha a isso não é um avanço, porque em categorias menos organizadas, você está possibilitando que direitos que hoje estão na legislação sejam reduzidos. Tá? Numa negociação mal feita, numa negociação
de certa forma, do jeito que a própria reforma trabalhista está pregoando, você pode perder direitos que estão na legislação porque você negociou interno. E outro ponto, que também é um ponto que o governo se comprometeu, e a gente espera realmente que caia, é a questão da possibilidade de você negociar, de negociações individuais sobreporem as negociações coletivas. A gente sabe que o trabalhador não tem, ele é a parte hipossuficiente, né, numa relação de trabalho, quer dizer, ele não tem as mesmas condições que um patrão tem de advogado, etc. Quando você fala no espectro bancário, então a distinção é muito maior, né? Você está falando dos detentores de grande parte do capital nacional, de um setor que obteve lucros crescentes nos últimos 20 anos, e você está falando de uma categoria que é super explorada, né? Então, é muito difícil você falar de uma equidistância, de uma equivalência, né, de capacidades, aí. Mesmo sendo uma categoria organizada, então o legislado é muito importante para nós. Então, esses pontos, até existe um comprometimento, mas a reforma, ela é toda pensada, ela foi encomendada pelo patronato. Então, ela é toda pensada para retirar direitos trabalhistas. Mesmo o imposto sindical, que havia críticas a ele dentro do próprio movimento sindical, porque existiam sindicatos que só recebiam o imposto e não lutavam, né, pela filiação e etc., ele era uma forma também de categorias com alta rotatividade e menos organizadas manter uma estrutura mínima de negociação, de amparo ao trabalhador, e isso meio que cai por terra com a reforma trabalhista, e a gente espera que alguma coisa, pelo menos, seja pensada para ajudar a estruturar os sindicatos e a luta dos trabalhadores, porque você perceba o quanto era nefasto, você botava o negociado acima do legislado e enfraquecia os sindicatos para que eles não conseguissem negociar. Então, você estava só... O único viés era o de retirada de direitos. E toda essa pressão para assinar a database, né? Como tu falou, né? Exatamente. Diminuindo muito a possibilidade de mobilização. Agora, redirecionando o nosso debate para os bancos públicos, né? Nós temos aqui alguns fatores que sinalizam o fortalecimento dessas entidades, como a retomada do papel dos bancos nas políticas de desenvolvimento econômico e social. Houve mudança na gestão desses bancos, com mulheres agora à frente da Caixa, do Banco do Brasil. Também esse comprometimento com a suspensão das privatizações. O que nós devemos esperar para o BB e para a Caixa nessa conjuntura? Queria ouvir um pouquinho dos dois, assim, tanto o Sebastião como bancário do Banco do Brasil e o Sebastião Júnior como bancário da Caixa. Na Caixa, desde que eu entrei, lá em 2012, eu nunca tinha visto um momento de tamanha expectativa, né? Todo mundo está com muita esperança de melhorias, de mudanças, até porque a nossa presidente agora era uma pessoa que batalhava pelos empregados, que estava à frente, né, no Conselho de Administração da Caixa, eleita pelos empregados, né, tem uma longa jornada de defesa da empresa também. Então, eu acredito que ela tem os dois perfis. Alguns têm dito que ela é muito mais pró-empregado do que pró-Caixa, né? Ela está numa posição de liderança, ela está numa posição que ela deveria defender os interesses da empresa. Mas eu vejo nela os dois perfis, porque ela sempre lutou tanto pelos empregados, quanto pela Caixa 100% pública, né, pela atuação da Caixa como parceira do governo federal. Até porque né? não é algo que se distancia, né? Não Acho tem que como todos os separar. funcionários também têm essa mesma bandeira, né? Não tem como separar isso da Caixa, né? Esse papel social dela, que ficou mais do que comprovado a sua importância agora nessa pandemia. Imagine se, né, não tivesse um banco 100% público, que o governo tivesse que negociar com os bancos privados o pagamento do auxílio emergencial. A gente teria ficado pelo menos um ano discutindo o quanto que os bancos iriam ganhar com isso. Então, existir um banco 100% público foi essencial para esse momento da história do Brasil. E eu vejo na Rita Serrano essa ansiedade de fortalecer a Caixa, né? Ela tem vindo com muitas propostas. Agora, essa semana... Ontem ou anteontem, ela fez uma prestação de contas dos primeiros 30 dias, né, de gestão. Né? Esses primeiros 30 dias, ela ficou mais numa posição de entender a situação, né, reconhecer como está realmente, né, a situação do banco, até porque ela estava numa posição no Conselho Administrativo e a gestão anterior não tinha transparência, não tinha clareza,
né, além dos vários problemas que a gente já foi noticiado na mídia de assédio moral, assédio sexual, e não tinha transparência. Então agora ela está nesse momento de reconhecimento, mas já houve alguns avanços, né? A recriação da vice-presidente de pessoas, né, que não existia mais, ou seja, o empregado era segundo plano, né? O que importava era os lucros, era os resultados, né? Uma coisa que sempre existiu na Caixa, questão de lucratividade, de se manter sustentável, mas isso nunca foi a bandeira principal, né? Sempre foi a nossa missão, sempre foi a missão da Caixa, de ser um parceiro, né, do governo federal na execução de políticas públicas. E isso foi abandonado. Nessa gestão anterior, segundo plano, não importa, o que importa são resultados. É dizer para a mídia, a Caixa nunca foi tão lucrativa. Só que o que eles não contaram é que eles fizeram uma rifa de vários ativos da Caixa, né, venderam um monte de ativos e colocaram isso no balanço para maquiar o resultado e dizer, nossa, a Caixa está super lucrativa. Mas o que eles não contaram é que foi vendido uma série de ativos da empresa, né? E para vocês como empregados, o que mudou também no ambiente organizacional, o clima dentro da agência, as cobranças? Sim. Mudou totalmente, né? Como eu disse, muitas pessoas que estavam desanimadas, totalmente tristes, deprimidas, muitas com vontade de sair da Caixa por conta da situação. A gente viveu 4 anos de terror, literalmente de terror, uma perseguição terrível, né? Pessoas que eram descomissionadas assim por motivos torpes. A gente não é demitido porque somos concursados, mas muitas pessoas em funções de chefia, né? Ela perder essa função é muito penalizante para a pessoa, porque ela vai voltar lá no início da carreira, né? Ela vai voltar a ser técnico bancário. Então, houve muitos descomissionamentos por motivos ridículos, né? A gente teve um caso aqui em Santa Catarina, por exemplo, que eu me lembro que foi bem marcante, de um gerente que perdeu a sua posição porque numa obra no município, a obra era de responsabilidade de fiscalização da Caixa, mas eles instalaram uma placa comemorativa que não fazia parte do projeto. Ou seja, a Caixa não tinha responsabilidade nenhuma com aquela placa. E o município errou os nomes de alguns responsáveis ali do Ministério. E alguém do partido, na época o PSL, mandou foto para o governo e o Bolsonaro pediu a cabeça desse gerente. E ele foi descomissionado. Então, assim, era uma perseguição terrível, um clima terrível. E agora a gente percebe claramente a mudança de áreas, a mudança de esperança das pessoas. Ainda existem muitos gestores naquela pegada ainda do governo anterior, mas a gente já nota com muita clareza a mudança de áreas na empresa, a mudança de expectativas principalmente, né? As expectativas estão muito altas, como eu já disse, mas sem dúvida a gente acredita que haverá mudanças muito positivas nesses próximos anos na Caixa. Não só para empregados, mas também nesse reforço do papel da Caixa na sociedade, né? O seu papel social e fortalecimento de grandes programas como o Bolsa Família, como o Minha Casa Minha Vida, que é importante dizer que praticamente morreu o Minha Casa Minha Vida, né? O governo lançou aquele Casa Verde e Amarela, que nem o símbolo do programa era verde e amarelo, né? Ele era uma casinha azul, então assim, não faz sentido o nome do programa. Diga-se de passagem. Uma coisa bem pensada, né? Então... o nome do programa é Casa Verde e Amarelo e a casinha azul, né? Mas tudo bem. E não entregou nada. Esse programa não entregou nada. Não atendeu quem deveria ter atendido, Não atendeu ninguém. Não atendeu literalmente ninguém. Nem a quem ele se propunha atender. Então há essa necessidade de resgate desses programas, né? Do programa Bolsa Família, que o que as pessoas não entendem é que o Auxílio Brasil, que foi o Bolsa Família do Bolsonaro, não era um programa de Estado. Ele era um auxílio temporário, né? Ele não tinha um programa, ele não tinha uma programática por trás. Porque o programa Bolsa Família, ele é um programa de Estado, ele tem uma série de mecanismos, né,
na questão da saúde, da educação, né, que gera um resultado muito mais positivo do que simplesmente dar o dinheiro para a pessoa. Né? E isso não existia no Auxílio Brasil. Pensaram todo num contexto. Né? Né? Tudo no contexto de trazer mais saúde, de trazer melhor educação e ainda aquele auxílio financeiro. Né? Então, o governo está refundando o Bolsa Família, né? Talvez, pode ser que mude de nome, né? A Caixa também está repensando, né, toda a sua programática de atendimento, dos benefícios, né? Foi feita essa questão do aplicativo, né, do Caixa Tem, como única alternativa de recebimento. Né? O governo passado, ele tinha na cabeça dele, ele não conhecia o povo. A verdade é que esse governo não conhecia o povo. Não conhecia a realidade das pessoas na ponta. E eles subentenderam que todo mundo tem um celular na mão, que todo mundo sabe lidar com o smartphone. E a gente sabe que o perfil do cliente da Caixa é aquela pessoa mais humilde, grande parte é aquela pessoa mais humilde que não consegue lidar com isso, que precisa do atendimento presencial. E é por isso que a gente tem tanta fila na Caixa. Eu sempre digo isso, o pessoal não entende. Por que o atendimento da Caixa é ruim? Não é que é ruim, é que é muita gente para atender para pouco funcionário. Entendeu? Porque esse público mais humilde, esse público mais simples, não consegue lidar com tecnologia, ele vai na Caixa. Ele quer ser atendido presencialmente. E a gestão anterior tentou enfiar a goela abaixo esse aplicativo, o pessoal não conseguia receber, não conseguia lidar com isso, muitas vezes até eram ludibriados, enganados, caíam em golpes, né? Porque eles não têm a noção de segurança da informação, né, da tecnologia, caíam em golpes. Então isso tudo tem que estar sendo revisto, né? A esperança é que retorne a emissão dos cartões novamente, né? Porque os cartões desses programas foram abolidos. O governo Bolsonaro até começou a emitir um novo cartão, né? Com clara propaganda eleitoral, mas ele não deslanchou essa emissão dos cartões, né? Ainda está bem incipiente. Mas a intenção, ao que me parece, da nova gestão é retomar essa questão dos cartões, né? Mas de uma forma opcional. Aquelas pessoas que não conseguem lidar com tecnologia, vai lá, solicite o cartão e vai trabalhar normalmente, né? Então, não só para os empregados existe muita expectativa, mas para a população também, né? Uma maior inclusão, né, desses públicos, um olhar mais apurado, né, a realidade dessas pessoas. Também tem a questão da contratação, né, que é uma pauta que o movimento sindical vai continuar batendo, como tu falou, Sim. né, o público da Caixa é um público que precisa muito desse atendimento presencial, e hoje a gente tem uma realidade de redução de agências, de um déficit super profundo de funcionários, né, o último concurso que foi lá atrás, nem todo mundo foi convocado ainda, então acho que também tem muito essa expectativa de que essa nova gestão da Rita, esse novo governo, também dê essa assistência, né, atenda a esse pedido. Existe uma organização, né, do pessoal que fez o concurso ali em 2014, eles são bem organizados, tem redes sociais, tem perfis específicos desse grupo, né, existe toda uma associação desses empregados. Você percebe sempre que a Rita posta alguma coisa, eles estão lá. Rita, chame os concursados de 2014, né? Isso virou um imbróglio jurídico, inclusive, né, bem complicado, que ainda não foi decidido, né? Mas o fato é que a gente precisa de mais empregados. Houveram vários programas de demissão voluntária nos últimos anos, né? Saiu muita gente, não foi reposto, né? Não foram repostas as posições. Então, essa é uma grande pauta também dos empregados, de melhores condições e mais empregados, porque, como eu disse, é muita gente, né? Eu sempre digo que a escala das coisas na Caixa é sempre muito grande, né? Então, você imagina que praticamente todo cidadão brasileiro com carteira assinada é cliente da Caixa. Então, é uma situação bem difícil de lidar, uma logística muito grande e que, não há dúvida, precisa de mais empregados. Apesar de toda a modernização, ainda a gente tem um perfil de cliente que exige atendimento, como eu já exemplifiquei. Sebastião, e sobre o Banco do Brasil? Agora, né, primeira presidente mulher na história do banco, também toda essa expectativa de ter um alinhamento maior com essa
proposta social, né, do Banco do Brasil enquanto banco público. Sim, um banco bicentenário nunca teve uma presidente mulher. Uma mulher que é relativamente jovem, né, dentro do banco, tem o mesmo tempo de banco que eu, tenho 22 anos de banco. Também inclusivo, o banco sempre foi, né, sempre tentou ser na sua história, mas ele tem agora uma presidente que não só é mulher, mas também é LGBT, ela tem todo uma questão de merecimento, que a gente não tá colocando em pauta, mas também a importância de você representar setores importantes da nossa sociedade e do nosso funcionalismo, né, funcionalismo do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, ele tem assumido há bastante tempo, desde a década de 90, um perfil mais de mercado que era o da Caixa. E nos últimos tempos, ele tem vivido uma ideia de ser um banco, de trabalhar como um banco do mercado, mas de propriedade estatal, e que ele tem um papel só na obtenção e do superávit, né, do governo, de arrecadar dinheiro para o governo através do seu lucro. Isso para nós é bem questionável, já há muito tempo a gente questiona, porque o Banco do Brasil ele foi durante muito tempo o banco do atendimento principalmente à população rural, o banco que está presente na maior parte do país, né? É o banco aqui no estado que ele absorveu o antigo banco do estado de Santa Catarina. Ele é um banco presente em todos os locais e ele tem que se manter assim. E o mesmo problema que tem na Caixa também tem no Banco do Brasil de funcionarismo, né? Além de tudo, nós somos cobrados, os colegas da Caixa também são, mas nós somos cobrados pela questão da venda de produtos e tal. Então, quando a gente fala da importância do Banco do Brasil para a sociedade, ele é enorme. Há toda uma expectativa de que volte a ter um protagonismo, de certa forma, no crescimento e desenvolvimento das regiões, das várias regiões do país, não só as capitais, como, infelizmente, o capital privado tende a se focar, mas também, e isso não menos importante, é a questão do funcionalismo mesmo, porque a gente vive hoje uma cobrança excepcional por metas, a gente vive hoje uma transferência de risco, até a gente estava conversando sobre isso em off, uma transferência de risco do negócio para os empregados, né? Você não percebeu essa fraude, você vai ser penalizado, etc. Então, toda essa vivência está gerando isso que o Sebastião Tolentino colocava, de um certo terror, num clima de desânimo nos colegas. A gente espera que agora isso comece a reverter, e não só reafirmando alguns papéis, não só pelo simbolismo das novas nomeações, mas principalmente pela mudança de algumas práticas que vem se estendendo há muito tempo dentro do Banco do Brasil, principalmente a do assédio. A gente teve, claro, não um caso como foi o da Caixa Econômica Federal, né, que foi um caso do presidente da Caixa assediando funcionárias, né, mas a gente tem um caso de assédio moral permanente sobre todos os bancários, né, um corpo de quase 100 mil funcionários sendo assediado constantemente para a venda de produtos, etc. Sebastião, obrigado então pelas colocações. Sebastião Tolentino Júnior também, por ter aceito o convite e participado com a gente. Esse foi o Fala Sindicato, e nós agradecemos também a todos que nos acompanham por aqui. Até a próxima. Até, pessoal.